quando eu comecei a perder meus valores, né? Alguma coisa que eu ainda tinha de valor comigo, eu comecei a perder, que foi família, foi emprego, a parte financeira, e eu já não queria contato com mais ninguém. Eu comecei a me ver depressivo, né? E fui parar na rua. Com 57 anos, Paulo já foi bancário, trabalhou em companhia aérea e como garçom. Alcoólico, foi perdendo o controle sobre a própria vida, até ir morar nas ruas da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, onde ficou por 6 meses. A história de Paulo é uma, entre outras mais de 24 mil histórias de pessoas que vivem nas ruas do Brasil. São crianças, adolescentes, adultos e idosos, em sua maioria com uma casa para voltar. O que os leva a preferir as ruas, segundo o cientista social Dário Souza, é a perda dos vínculos sociais e afetivos. A população de rua é resultante de uma sequência de rupturas, de faltas, né? A ruptura com o emprego, a ruptura com a família, a falta de uma política de habitação, a falta de uma política de saúde, né? Então, vazando pelas redes de proteção social, seja do Estado, seja da comunidade, a gente tem um público muito vulnerável. É entre a população de rua que está a maior incidência de tuberculose, que chega a ser até 67% maior do que na população em geral. Quanto às drogas, uma pesquisa nacional realizada pela Secretaria de Direitos Humanos revelou que elas têm um papel importante para a perda do vínculo familiar e da autoestima. Em 35% dos casos, o principal motivo para que essa população saia de casa é o consumo de drogas. Em alguns estados, 3 em cada 4 moradores de rua são usuários. As drogas mais consumidas entre esses usuários são o álcool, a cola e o crack, que já é considerado uma verdadeira epidemia. Em todo o país, as chamadas cracolândias impulsionaram o poder público a buscar estratégias de combate à droga. A mais polêmica entre elas é a internação compulsória, um dos caminhos escolhidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro para enfrentar o problema do crack. A medida vem sendo aplicada para crianças e adolescentes e é discutida para adultos. A situação de tirá-las e abrigá-las compulsoriamente é uma situação emergencial. Nós precisamos quebrar o vínculo dessa criança com a droga e com todo esse ambiente nefasto que ela tem convivido nos últimos tempos. Tirar simplesmente as pessoas fisicamente da paisagem não é eficaz. Em alguns casos em que a utilização da força é mais presente, deve-se lembrar que isso é inconstitucional. Então, isso leva até a uma outra discussão de em que medida as prefeituras e os governos estaduais estão dispostos a contrariar a Constituição em nome dessa limpeza do cenário. Para a psicóloga Cristiane Sampaio, o caminho para casa passa necessariamente pela reconstrução da autoestima e o reconhecimento do poder de decisão de cada um desses indivíduos. Resgatar a autoestima é mostrar para esse sujeito que ele tem uma história, que ele tem que ele tem uma singularidade, que ele tem algo a fazer por ele, que ele não é aquilo que a sociedade diz que ele é, né? Alguém que desmerecedor, né? E assim, é trazer esse sujeito de novo ao espaço social.